Olá, amigos, muito boa tarde. Você que nos acompanha, muito obrigada pelo carinho da sua companhia. O NT Sul desta terça-feira já está chegando aqui na telinha da sua TV Novo Tempo e traz as principais informações do dia para você. Confira os destaques da edição deste dia 19 de janeiro. Vacinas atrasam, mas chegam ao Rio Grande do Sul e 5 gaúchos já foram imunizados. Em Cachoeira do Sul, primeira dose vai ser aplicada ainda nesta tarde. E a repórter Thelma Tomás vai contar os detalhes ao vivo pra gente. A vacinação contra a Covid-19 vai ser também o tema do quadro Raio-X da Saúde com Francisco Bastos. E o NT Sul traz as oportunidades de emprego para Cachoeira do Sul. Nesta terça-feira, tem ainda uma reportagem especial mostrando uma tradição trazida pelos imigrantes que se mantém viva, a moagem da farinha de milho em moinho de pedra. E na entrevista do dia, o assunto é o auxílio emergencial. O benefício deve continuar em 2021? Bernardo Miller conversou com um economista sobre o tema. Você que nos acompanha, participe do NT Sul, viu? Envie sua opinião, sugestão pra gente. Pode mandar uma foto, vídeo ou uma informação também. O nosso WhatsApp é o 51 99769 7129. Pelo Facebook dá para enviar a sua mensagem acessando a nossa página e comentando lá na transmissão ao vivo que está rolando do Jornal NT Sul. O endereço é facebook.com/TV Cachoeira. Participe, o NT Sul já está no ar. A Secretaria Municipal da Saúde registrou ontem mais um óbito de paciente com suspeita de coronavírus. A vítima foi um homem de 59 anos que faleceu no Hospital de Caridade e Beneficência. Também constam na nota informativa 8 casos confirmados e 20 suspeitos. Mais 16 cachoeirenses são considerados recuperados da Covid-19. O município tem agora 2.170 casos confirmados e 99 seguem como suspeitos. Quase 4.000 foram descartados e mais 1.500 já estão recuperados. 29 foram a óbito em decorrência da doença. E o óbito da paciente de 47 anos com suspeita de coronavírus, divulgado no sábado, segue sem diagnóstico confirmado. A tão aguardada vacina contra a Covid-19 chegou ontem à noite ao Rio Grande do Sul. Apesar do atraso, já teve gaúcho sendo vacinado. E eu vou conversar agora com a Thelma Tomás, que traz mais informações direto da redação pra gente. Boa tarde, Thelma. Bem-vinda. Thelma Tomás chegando aí da redação com as informações, boas novas, né? Chegou ao Rio Grande do Sul e está chegando à Cachoeira do Sul. Começa aí, Thelma. Boa tarde. Oi, Helena, boa tarde para ti e para todo mundo que acompanha a gente pelo NT Sul. Pois é, tem vacina em solo gaúcho já tem 5 gaúchos que representaram a comunidade em ato simbólico, ainda na noite de ontem, oficialmente vacinados contra a Covid-19. Teve todo um atraso aí, um erro na logística da distribuição pelo Ministério da Saúde para os estados, que acabou comprometendo um pouco esse cronograma de atividades que estava previsto. O primeiro vacinado, melhor dizendo, receberia a dose por volta das 18 horas em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas. Com a função toda de troca de logística, o aeroporto ficou soberbado, sobrecarregado, com voos tendo de ser fretados pelos governadores, uma vez que a FAB não conseguiu dar conta dessa distribuição, e as doses chegaram ao Rio Grande do Sul por volta das 10 horas e 15 minutos. Dali, seguiram, então, para o Hospital de Clínicas, onde teve esse ato simbólico de vacinação desses 5 gaúchos escolhidos, todos eles com alguma relação aos grupos de risco, aos grupos prioritários, elencados, então, pelo Ministério da Saúde e, por conseguinte, pelo Governo do Estado. A gente mostrou imagens aí, então, as vacinas desembarcando no solo gaúcho, aí já tem, então, os 5 imunizados agora, mas se ontem na cerimônia que foi realizada pelo Governo do Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Esses são os 5 contemplados. A gente tem aqui o nome dessas pessoas que foram escolhidas: a dona Heloína Gonçalves Borges, de 99 anos, que é representante, então, dos moradores em ILPIs, que são as instituições de longa permanência, os idosos. Jorge Hamilton Roer,
que é médico-chefe do Serviço de Medicina Intensiva da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, ele tem 68 anos, Carla Ribeiro, de 32 anos, que representa a etnia Caingangue, que mora na aldeia Farnim, na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, Joelma Kazimierski, de 48 anos, auxiliar de higienização do Grupo Hospitalar Conceição, e Aline Marques da Silva, de 40 anos, técnica de enfermagem do CTI da Covid-19 do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Esses foram, então, os gaúchos escolhidos para representar a população toda nesse momento que é histórico e tão importante para todos nós, né, Helena Caetano? Com certeza, um momento histórico importante e de emoção, né? Quase um ano aí esperando pela vacina, está chegando, devagarinho, mas está chegando, isso é importante. Nós temos aí, a Thelma separou para a gente algumas sonoras desses primeiros vacinados aqui em solo gaúcho. A primeira delas que fala é a dona Joelma, né? A dona Joelma que foi um encanto, ela ficou de plantão desde o início da noite, né, Thelma? Oi? Dona Heloína, desculpa, Dona Heloína. Dona Heloína, uma guerreira, né? 99 anos, aguardou até às 11h47 da noite de ontem, feliz da vida para fazer a sua vacina contra a Covid. Ela faz 100 anos ainda este ano, Lena, e muito motivada. A gente separou, como tu disseste aí, um depoimento dela depois de ter recebido a vacina contra a Covid-19. Muito bem, assim, estou bem, parece que nem tomei vacina. E depois eu tenho que tomar a segunda dose também, né? Estou muito bem. Parece que até nem tomei nada. Graças a Deus. A senhora está feliz? Estou feliz, estou muito feliz. Quem disser que não vai tomar, eu recomendo que tome a vacina. Que vale a pena. Que legal, a emoção dela é da gente também. Nós vamos ouvir também agora a sonora, né, Thelma, da Joelma, que é auxiliar da higienização do Grupo Hospitalar Conceição. O primeiro grupo de vacinados do Rio Grande do Sul, bastante heterogêneo, representando não só aqueles profissionais que sempre me falam, né, médico, enfermeiro e tudo mais. Houve essa preocupação também de representar as categorias que estão na retaguarda, fundamental e indispensável no combate ao coronavírus, né, Thelma? Sem dúvida, foi de grande sensibilidade do governo do estado e da Secretaria Estadual de Saúde, junto com todos os gestores, inclusive da saúde em Porto Alegre, escolher também um profissional que trabalha na área de higienização. Eles também são heróis. Se não fosse por eles, essa retaguarda, como tu mesmo diz, não seria possível a manutenção da excelência do serviço, né? A gente separou também a manifestação dessa profissional. Muito emocionada, agradecida, né? Pela espera, assim, a gente ficou esperando com tanta ansiedade que agora é só agradecer e esperar que tudo dê certo, que acabe com esse vírus aí. É cansativo, é triste ver os familiares chegando lá, tudo triste, né? Mas não tem como explicar, é triste demais. Todos os cuidados que a gente sempre vem tendo, continuar tendo. Os indígenas também estiveram representados, né, Thelma, nesse grupo seleto de 5 primeiros vacinados no Rio Grande do Sul. Porque os grupos prioritários, né, Helena, dessa primeira etapa contemplam os profissionais de linha de frente da saúde, os indígenas e os quilombolas e as pessoas com mais de 60 anos, principalmente aquelas que estão em instituições de longa permanência, que são os asilados, né? Então aí tem também o depoimento dessa representante indígena, Caingangue. Para mim foi muito emocionante, né? Representar todo o nosso povo. Nós já perdemos muitos guerreiros, muitos velhos que levaram com eles todas as suas sábias ancestrais. E isso deixa a gente muito perdido quando a gente perde um cofá nas nossas aldeias. Eu até me emociono porque a minha filha também pegou. Foi muito difícil para mim. Todos esses dias que eu fiquei, ela tem 7 anos, ficou separada de mim todos os 14 dias. É muito emocionante para mim. E espero que isso dê esperança a toda a população. Esperança é o momento que a gente está vivenciando agora, né, Thelma? Esperança, que coisa boa você que está em casa receber essa notícia e vocês não têm noção. Para a gente também, a gente se emociona aqui, né, Thelma, porque a gente também o tempo todo sempre transmitiu para vocês todo o andar da pandemia e só notícias ruins e tudo mais durante todo o ano, e agora a gente poder estar passando para você essa notícia boa, vacina chegando.
O interior do estado do Rio Grande do Sul, né, Thelma, começou a ser contemplado com as vacinas, né? Toda uma estratégia, uma dinâmica aí do governo do estado também foi elaborada para que os municípios comecem a receber, já começassem a receber a partir de hoje e a vacinação também comece, né? Como tu disseste, a gente está vivendo um momento de muita emoção. A Thelma já está com o olho brilhando aqui. Peço desculpa para vocês, porque realmente a gente fica emocionado de ver que aquilo que parecia tão distante está pertinho agora, e está tão pertinho que deve estar desembarcando aqui, Helena Caetano, na 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, o nosso lote de vacinas para os cachoeirenses e para todos os moradores dos 12 municípios de abrangência da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde. A previsão era de que essas doses chegassem entre meio-dia e 1h da tarde. Cachoeira do Sul, então, ficará com a maior parte desse percentual de 2.720 doses que chegam, então, nesse momento, aqui no município, e o restante será distribuído aos municípios que integram a 8ª Coordenadoria Regional de Saúde. Um profissional aqui da 8ª foi até Porto Alegre para buscar essas doses, saída aproximadamente por volta das 9 horas, pegou no centro de distribuição, traz para cá, e hoje, às 15 horas, a gente vai ter aqui também em Cachoeira um ato simbólico do início da vacinação no município. Será também um profissional de saúde que trabalha diretamente na UTI Covid, aqui do nosso Hospital de Caridade e Beneficência, o recebedor da primeira dose da Coronavac, a vacina que chegou aqui no Rio Grande do Sul e chegou agora em Cachoeira do Sul. A partir da aplicação da primeira dose, então, se inicia a estratégia de avanço nessa imunização com as equipes, os vacinadores, indo até os centros que são os prioritários, no centro de triagem aqui da UPA Cachoeira do Sul, no próprio Hospital de Caridade e Beneficência, onde serão concentrados os esforços para que os profissionais que atuam na UTI Covid, que atuam na remoção de pacientes, que atuam na triagem, que atuam diretamente no contato com as pessoas infectadas ou possíveis infectados, como ocorre ali no centro de triagem, essas pessoas que estão mais expostas serão a prioridade aqui no município de Cachoeira do Sul a receber essas vacinas. E é óbvio, a gente vai mostrar aqui em tempo real para vocês, por meio da nossa página no Facebook, ao vivo, esse momento tão importante que acontece aqui em Cachoeira do Sul. Os detalhes e os bastidores, principalmente o nome desse profissional, você confere, então, acessando o nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, a partir das 15 horas, a gente vai mostrar em tempo real esse momento tão importante. E amanhã tem detalhes sobre como vai se dar esse processo de vacinação aqui em Cachoeira do Sul também, né, Helena Caetano? É isso aí. Só que antes da Thelma encerrar a participação dela, vale a gente, eu acho que é fundamental a gente rodar aqui também as impressões, as palavras da secretária estadual de saúde, Arita Bergman, que ontem estava bastante emocionada, o governador do estado também, Eduardo Leite, que se envolveu diretamente também durante a solenidade que aconteceu quase meia-noite ontem, né, bastante atrasado, mas assim, estavam lá na linha de frente realmente, liderando, comandando, e foi uma expressão bastante emocionada deles, né, inclusive, como todo gaúcho, né? Coisa boa, a vacina está chegando e eles também, como autoridades que lideram todo esse processo, né, tem que se emocionar também, e eles mostraram isso através de palavras. Vamos ver primeiro a secretária da Saúde, Arita Bergman. É um dia de esperança, é um dia de muita emoção, é um dia que vai ficar marcado profundamente no nosso coração. Eu não pensei que eu ia viver esse dia, governador. Muito obrigada. Emoção aí da secretária Arita Bergman. Governador Eduardo Leite também não deixou por menos e também se manifestou. A gente vai acompanhar agora. Eu costumo dizer que eu tenho uma procuração para falar em nome de 11 milhões e meio de gaúchos, então eu peço licença para, em nome desses 11 milhões e meio de gaúchos, aqui neste estabelecimento de saúde, fazer o agradecimento aos nossos profissionais da linha de frente da saúde pública, do SUS, que trabalham para garantir o atendimento ao nosso povo gaúcho. Muito obrigado. Aproveitando esse momento, eu peço também ao povo gaúcho que nos acompanha pelas redes sociais, pela imprensa, que ajudem esses profissionais de saúde, mais do que com aplausos e homenagens em postagens nas redes sociais, usando a máscara, cumprindo com os protocolos,
não aglomerando, higienizando constantemente as mãos, as superfícies. Essa é a verdadeira homenagem que a gente pode fazer a quem está na linha de frente, demandado fortemente pelos efeitos desta pandemia. Então, temos aqui profissionais que estão cansados, não se rendem, mas precisam ver nas ruas também uma população que apoie, cumprindo com a sua parcela de responsabilidade. Momento de emoção, mas também de responsabilidade de cada um de nós, né? Não baixar a guarda, não botar tudo a perder agora que a vacina está chegando, né, Thelma? Daqui a pouco, então, 15 horas, prevista então a vacinação em Cachoeira do Sul. E lá. É isso aí. 15 horas, um ato simbólico com o registro, então, aqui pela TV Cachoeira, nas nossas redes sociais, um profissional, um homem que trabalha na UTI Covid, que já é um profissional de gabarito aqui, como foi antecipado. Nós não temos o nome ainda, esse vai ser um momento surpresa, mas a gente garante trazer todas as informações a partir das 15 horas, aqui para você que é nosso telespectador, nosso amigo, que nos acompanha pelo NT Sul. Não esquece de acessar, então, facebook.com/TV Cachoeira. A partir das 15 horas, a gente mostra quem será o primeiro vacinado aqui no município de Cachoeira do Sul, e amanhã traz todos os detalhes de como a logística se organiza para que comecemos, então, a viver um novo tempo, né, Lena? Com vacina, com segurança, mas não esquecendo dessa homenagem importante que devemos prestar a todos aqueles que se arriscam diariamente com as suas vidas para salvarem as nossas, inclusive aos cientistas que trabalharam fortemente para garantir esse imunizante para a gente, em breve, quem sabe, voltar à nossa vida normal. Não dá para descuidar, é o nosso compromisso, é a nossa homenagem, não adianta só postar fotinho na rede social, homenagens mais simbólicas, é preciso atitude. E é isso, esse é o nosso compromisso para garantir que a Covid vai embora de vez. Isso aí é tudo que a gente quer. Thelma, mais uma vez, obrigado por tua participação. Amanhã a Thelma retorna aqui no NT Sul com as boas novas, né, atualizando o andamento da vacinação e também contando para você que nos acompanha como foi esse momento aqui em Cachoeira do Sul, do primeiro vacinado, do primeiro imunizado contra a Covid-19. Obrigada, Thelma. Isso aí, gente. Boa tarde para vocês. Tchau, tchau, Lena. Tchau. Você que nos acompanha, eu sugiro que você vá lá no Facebook, curta a nossa página, a página da TV Cachoeira, que daí, momentos antes da live, você recebe um lembrete, tá bom? Quando entrar a live no ar, você recebe um lembrete e aí você nos acompanha para ver como vai ser este momento lindo, com certeza, e emocionante do primeiro imunizado contra a Covid-19 aqui em Cachoeira do Sul, tá bom? E em Erechim, no norte do estado, as vacinas já chegaram agora de manhã. Leandro Zanotto traz os detalhes. Bem-vindo, boa tarde, Leandro. Boa tarde, Helena. Boa tarde a todos que acompanham o NT Sul Notícias. Aqui em Erechim, as vacinas da Coronavac chegaram por volta das 10 da manhã no aeroporto Comandante Kramer e foram recebidas pelo coordenador regional de saúde e também pelo prefeito Paulo Alfredo Polis. Logo após, as doses foram encaminhadas para a sede da coordenadoria e uma pequena parte veio aqui para o Hospital Santa Terezinha, que é o hospital público de referência aqui na região do Alto Uruguai no combate ao coronavírus, onde também aconteceu o início da campanha de vacinação aqui em Erechim. De acordo com a Coordenadoria Regional de Saúde, a expectativa é que até a metade da tarde, todas as 33 cidades aqui dessa região já tenham recebido as suas doses para iniciarem a vacinação contra o coronavírus. De Erechim, no norte do estado, com informações, Leandro Zanotto. Obrigada, Leandro, aí pelas atualizações, aí o pessoal da região de Erechim, da parceira da TV Novo Tempo, TV Bom Dia. Gente, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou pela primeira vez sobre a aprovação das vacinas Coronavac e de Oxford pela Anvisa no último domingo. Em conversa com apoiadores, o chefe do governo federal ressaltou que a vacina não é de propriedade de nenhum governador, e sim dos brasileiros. A mensagem foi diretamente para o governador de São Paulo, João Dória. Os dois trocaram acusações no período de desenvolvimento da Coronavac, feita em solo paulista pelo Instituto Butantan. O presidente da República, Jair Bolsonaro, falou sobre o início da vacinação no Brasil. Em conversa tradicional com apoiadores no Palácio do Planalto, o político garantiu que a discussão sobre as vacinas acabou com a aprovação dos imunizantes pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa.
A declaração acontece após 24 horas de silêncio do presidente. Nas redes sociais, ele ainda não se manifestou sobre o início da campanha. Bolsonaro também deixou claro que a vacina é de todos os brasileiros e não de um governador. A Anvisa aprovou, não tem que discutir mais. Agora, havendo disponibilidade no mercado, a gente vai comprar e vai atrás de contrato que fizemos também, que era para ter chegado a vacina aqui. Então está liberada a aplicação no Brasil. E a vacina é do Brasil, tá? Não é de nenhum governador, não, é do Brasil. O recado foi direto para o mandatário de São Paulo, João Dória, que esteve ao lado da primeira brasileira vacinada em território nacional, a enfermeira Mônica Calazans. Na oportunidade, ele criticou a atuação do governo federal na condução do processo de imunização no país. O tucano aprovou as aplicações imediatamente após o aval da Anvisa. Bolsonaro também falou sobre a situação no estado do Amazonas. Segundo ele, a condição caótica é culpa do governo local e não do federal. Tem um problema em Manaus, te lamenta as mortes, né, por asfixia, por falta de oxigênio, culpa o governo. Nós destinamos bilhões para os estados. Agora, quem detecta a falta de medicamento, a ausência próxima, é o respectivo secretário de saúde estadual e municipal. E ainda falando da vacina, nós estamos vendo o Ministério da Saúde, os governantes se mobilizando para levar a imunização à população. Mas esse trabalho pode acabar tendo um pouco menos de impacto do que o planejado. Isso porque ainda surgem muitas dúvidas, notícias falsas e movimentos anti-vacina que vão contra os imunizantes. No quadro Raio-X da Saúde desta semana, Francisco Bastos fala sobre este tema. Dentro de uma sequência lógica do Sistema Único de Saúde, o SUS, depois que nós tivemos o nível estadual organizando a logística para a distribuição das vacinas, naturalmente os municípios começaram a fazer os seus planos municipais de imunização. O que é favorável, o que é positivo e merece o nosso aplauso, haja visto que vem se cumprindo o que historicamente o SUS, especialmente o SUS municipal, vem fazendo com muita propriedade, com resultados extremamente favoráveis. Acontece que nos últimos anos, esta estratégia, que ela é imprescindível de comprometimento com a logística, não tem tido os resultados favoráveis em termos de cobertura vacinal. O que acontece, ou o que está acontecendo, ou o que vem acontecendo nos últimos anos? Primeiramente, que em função do know-how e do período sempre constante de campanhas de vacinação, o próprio SUS entendeu de que estava suficientemente já em condições de exercitar todas as estratégias sem a necessidade do envolvimento maior da sociedade. Quando eu falo da sociedade, estou falando de outros segmentos, outras entidades, outras instituições e assim por diante. E isto não deu bom resultado, porque se antes nós tínhamos todo um apoio e uma própria divulgação por parte dos outros segmentos, esses mesmos segmentos da sociedade civil acabaram se afastando. Mas não é só isso. Logicamente que também este grande movimento anti-vacina que se estabeleceu no mundo todo e tendo como forte aparato nas redes sociais, fez com que nós tivéssemos uma participação diminuída por parte da população. Também o fato de que os casos de algumas doenças não eram mais visíveis como era antigamente. E isso favoreceu que as pessoas deixassem de se vacinar. Portanto, neste momento em que os gestores divulgam corretamente os seus planos, especialmente os planos municipais de vacinação, é importante que não se iludam, porque esta é uma etapa imprescindível, como nós já dissemos, mas não tem sido suficiente e não será suficiente, especialmente em relação ao coronavírus. Por quê? Porque associado a todos esses outros problemas que nós já dissemos, tem todo um problema que nós vivenciamos ultimamente, que é o da politização. Há toda uma briga política aí que nós temos acompanhado, e inclusive colocando em dúvida
a própria efetividade e eficácia desta ou daquela vacina. Portanto, todo esse trabalho que está sendo feito, e está sendo feito com muita determinação, com muito cuidado, com muita responsabilidade por parte dos gestores, ele tem que ser expandido para as próximas fases. Quais são essas fases? Uma fase de divulgação efetiva. Os primeiros lotes, digamos, eles têm uma facilidade, porque o público-alvo são de profissionais e de idosos que estão em estabelecimentos de longa permanência, mas nas outras fases nós vamos ter problemas, certamente, se compararmos com o que estamos vivendo nos últimos anos. Então a saída é realmente uma massificação da divulgação, da importância, da necessidade de que se vacinem, envolvendo, logicamente, lideranças de todos os segmentos, sejam religiosas, políticas, da sociedade em geral, atestando a importância e manifestando a importância e de que a vacina efetivamente é necessário que seja feita. Senão nós vamos dar vida mole para o vírus, como estamos vendo, já está num processo de mutação em muitos lugares, porque não está enfrentando nenhuma resistência, e isso não vai fazer com que a gente continue diante desse problema que a todos está preocupando, pelo menos uma grande parte da sociedade. Não há mais tempo, não temos mais possibilidades de ficarmos simplesmente achando isto ou aquilo. Tem muitos achismos que estão expressos por várias pessoas, seja na imprensa, seja fora dela, seja nas redes sociais. Esse tempo acabou. Quando nós estamos aí passando das marcas de 200 mil, chegando praticamente 210 mil mortes no Brasil, vendo o caso da região amazônica, não dá para nós ficarmos aí fazendo corpo mole ou achando que podemos fazer isto ou aquilo. Então, o momento é justamente de, a partir desse comprometimento que nós estamos vendo dos gestores, avançar. Isoladamente, os técnicos das secretarias, os planos de gabinete muito bem feitos, tecnicamente também muito apropriados, eles não se sustentam, que é o que a gente tem visto nos últimos anos. A sociedade como um todo tem que ser chamada, e inclusive com uma linguagem, especialmente com uma linguagem que seja de fácil assimilação. Portanto, mãos à obra, é o momento de nós revertermos este quadro, mas não somente os técnicos, os gestores, os responsáveis diretos, os profissionais de saúde, não, a sociedade como um todo tem que ser chamada, porque fora disso não teremos o resultado esperado. O comando da Câmara dos Deputados decidiu que a eleição para a presidência da Casa vai ser realizada no dia 1º de fevereiro de forma presencial. A data escolhida e a obrigatoriedade de presença dos deputados atendem os desejos do candidato Arthur Lira, do PP de Alagoas, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, padrinho da candidatura de Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. O presidente Rodrigo Maia defendia que deputados idosos ou que fazem parte de grupos de risco da Covid-19 pudessem votar remotamente. Maia foi voto vencido. Gente, aqui em Cachoeira do Sul, a Praça Padre Alfonso Pastore, no bairro Vila Verde, está sendo revitalizada pelas equipes das Secretarias de Meio Ambiente, Desportos e de Obras. O trabalho começou ainda no ano passado e ganhou seguimento agora. Ontem foi iniciado o trabalho de limpeza e roçada do local, colocação dos morões e telas para cercamento, além das goleiras do campo de futebol. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Geraldo Fogliarini, os moradores compraram os morões e receberam a doação da tela e das goleiras. A prefeitura entrou com a mão de obra. Muito bom, né? E você já sabe que nós sempre temos aqui um espaço reservado para você
telespectador, você que é uma pessoa super importante pra gente, se não a mais importante, né? Você que é nosso internauta também. Então, nós já vamos ver aqui algumas mensagens que estão chegando pra gente através do WhatsApp, que se você ainda não mandou o seu recadinho, o nosso número é 51-997697129, ou então pode mandar também mensagem pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, comente lá nossa transmissão ao vivo. Começa pelo Face, produção, pode ser? Aqui no Face, manda mensagem pra gente a Lucimere Beck, mandando um bom dia, também conosco a Teca Alberto, bom dia, gratidão, vacina chegando, né, Teca, coisa boa. Também conosco aqui a Fernanda e Arthur Lisboa, mandando boa tarde. A Adriana Fraga, hashtag vem vacina, ela manda aqui. Silvio Ricardo Marim também está com a gente. Boa tarde, finalmente a vacina. E seguem os cuidados, ele observa. Muito, muito boa observação, né? A Késia Maria também está com a gente, dando graças a Deus pela chegada da vacina. Coisa boa, né, Késia? Silvio Ricardo Marim, o Silvio já foi. A Ilza Lopes também, mandando boa tarde. Feliz pela chegada da vacina. Ela lamenta apenas a questão das brigas políticas em função da vacina, né? Coisa dispensável neste momento que estamos vivenciando, né? Daqui a pouquinho mais mensagens aqui no NT Sul, inclusive mensagens do WhatsApp. Você pode continuar enviando a sua mensagem pra gente e daqui a pouquinho segundo bloco de interações, tá bom? No próximo bloco, o NT Sul traz as oportunidades de emprego para Cachoeira do Sul nesta terça-feira. E tem ainda uma reportagem especial mostrando uma tradição trazida pelos imigrantes que se mantém viva, a moagem da farinha de milho. E na entrevista do dia, o assunto é o auxílio emergencial. O benefício deve continuar em 2021? Bernardo Miller conversou com uma economista sobre o tema. Não sai daí que o NT Sul volta já já. Estamos de volta no nosso Boa Tarde Especial, você que nos acompanha nesse iniciozinho de tarde, viu? E hoje é mais um dia de tempo tranquilo em Cachoeira do Sul, com o calor um pouco mais intenso no período da tarde, mas amanhã as coisas podem mudar um pouco, viu? Vamos conferir na previsão do tempo. A terça-feira é de sol com algumas nuvens e sem chuva em Cachoeira do Sul. A temperatura mínima do dia ficou em 17 graus e a máxima é de 30 graus. Na quarta-feira, o sol aparece entre nuvens e pode chover no período da tarde, mínima de 18 e máxima de 31 graus. A quinta-feira é também de sol pela manhã e no período da tarde e da noite deve chover, mínima de 19 e máxima de 32 graus. Confira agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. O sol predomina em quase todo o estado, mas segundo a Metsul Meteorologia, a região norte deve ter nebulosidade e não está descartada chuva isolada no final do dia. Em Porto Alegre, a segunda é de sol com nuvens e sem chuva, mínima de 17 e máxima de 29 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste do estado, a temperatura máxima é de 31 graus. Na região norte, em Passo Fundo, 26 graus. Em Santa Maria, na região central, 30 graus. No litoral norte do estado, entre Amandaí e Torres, 27 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 29 graus. A agência FGTACine de Cachoeira do Sul está com diversas oportunidades de emprego para esta terça-feira, dia 19 de janeiro. A primeira é para operador de torno CNC, uma vaga, conhecimentos básicos em máquinas CNC e conhecimento em metrologia. A segunda é para soldador, uma vaga, experiência na área, fabricação e usinagem de peças para a cidade de Pantano Grande. Torneiro mecânico, 2 vagas, experiência na área, fabricação e usinagem de peças, também para Pantano Grande. Mecânico de automóvel, 1 vaga com experiência. Trabalhador em indústria, 1 vaga com experiência metalúrgica. Assistente de atendimento, 1 vaga exclusiva para pessoas com deficiência. E por fim, reparador de celulares, 1 vaga com prática em reparo de celulares. A agência FGTACine fica na rua Júlio de Castilhos, número 137, no centro de Cachoeira do Sul. O telefone é
3723 5414. E o NT Sul abre espaço novamente para você que nos acompanha, viu? Você que mandou mensagem para o 51997697129 ou através do nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Nossa transmissão está sendo ao vivo lá agora. Vai lá e interage com a gente, tá bom? No Facebook, o Demar Fagundes, boa tarde, conterrâneos, que a chegada da vacina significa um recomeço para um modo de viver mais responsável e solidário. É tudo que se espera, né? Também conosco o Crislaine Pinheiro, mandando boa tarde, a Adriana Marques também, boa tarde, beijos para vocês, obrigada, amiga. Nara Machado, boa tarde, que a esperança de dias melhores continue viva dentro de nós, Deus no controle de tudo, é tudo que se quer, né? Deus sempre no controle de tudo. Aqui no WhatsApp, a Bia Saldanha, aqui de Cachoeira do Sul, hoje meu abraço é duplo para minha neta Andriele e o pai dela, Valdir. Feliz aniversário! Aproveito para dizer que estou emocionada com as notícias da chegada da vacina. Que bênção! Coisa boa! E a Bia manda foto aí, ó, dos aniversariantes. Que coisa linda! Obrigada, Bia, aí. E nosso carinho especial aos aniversariantes do dia. Que Deus abençoe a vida de vocês. E nós também muito felizes com a chegada da vacina, Bia. Tem mais a mensagem aqui do Job e da Rosane, nosso casal de amigos aqui. Com certeza é um momento de muita emoção. Começamos a ter a esperança de dias de alegria. Viva a vacina! Aí, um abração especial para o Job e também para a Rosane. Viva a vacina! Daqui a pouquinho mais mensagens aqui para você que nos acompanha. E atenção você que tem transporte próprio. O preço da gasolina vai subir de novo, viu? O valor do combustível vendido pela Petrobras em suas refinarias vai passar de R$ 1,84 para R$ 1,98 por litro. A alta é de 7,6%. Esse foi o primeiro aumento do ano. O último aconteceu no dia 29 de dezembro. A Petrobras informou em nota que o preço da gasolina vendida na bomba do posto revendedor é diferente do valor cobrado nas refinarias. Até chegar ao consumidor, são somados ao valor os tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis, além das margens brutas das companhias distribuidoras e dos próprios postos revendedores de combustíveis. A estatal disse ainda que a sua participação nos preços caiu de 31% para 29%. O programa Universidade para Todos 2021, o ProUni, divulgou hoje os nomes dos candidatos aprovados na primeira chamada. Os selecionados têm até a quarta-feira da semana que vem, dia 27, para comprovar as informações prestadas na inscrição. O resultado da segunda chamada vai ser divulgado dia 1º de fevereiro. Desta vez, a seleção do ProUni usou as notas do Enem 2019. Isso porque as notas do Enem 2020 só vão ser divulgadas no final de março. Inclusive, a segunda etapa do exame ainda nem foi realizada. E para consultar a relação dos aprovados, é só acessar o portal do ProUni. Atenção, o endereço é prouniportal.mec.gov.br. Conseguiu anotar? Está aparecendo na telinha para você, mas eu vou repetir. prouniportal.mec.gov.br. O assunto agora é tradição. Você sabia que diversos costumes trazidos pelos imigrantes são mantidos até hoje em algumas cidades gaúchas? Pois é o caso da moagem da farinha de milho em moinho de pedra. Já ouviu falar nisso? Pois é, a TV Bom Dia, nossa parceira na região de Erechim, mostra como esta prática dos antigos ainda é preservada no norte do estado. A reportagem é de Natan Breitenbach. Garantir um produto com mais qualidade ao consumidor. Este é o propósito do Moinho Colonial, localizado no município de Gaurama, a cerca de 25 quilômetros de Erechim, no norte do estado. Há 7 anos, seu Alcides se dedica à produção de farinha de milho e canjica. O Moinho do Fagundes faz parte do Programa Estadual de Agroindústria Familiar. Aqui, são produzidos cerca de 2.400 quilos por mês dos produtos. Na verdade, nós temos um processo aqui onde o agricultor consegue agregar valor, né,
ele cultiva um milho diferenciado, né? Seca de forma adequada, sem o concurso da fumaça, sem os compostos tóxicos da fumaça, armazena bem, né? E industrializa. O controle é ainda na matéria-prima, acompanhado pelo próprio agricultor, que dispõe 7 hectares de plantio de milho. Após a colheita, os milhos vão para um secador, onde ficam cerca de 2 dias e após são destinados ao silo, com capacidade de armazenagem de 780 sacas de grãos. A garantia é que eu tenho milho para todo ano, depois consigo ter uma farinha de qualidade. Se eu tivesse que buscar o milho fora, eu não saberia que milho que eu ia pegar, né? Assim eu tenho o meu, planto só milho convencional, que não é transgênico, e colho na hora certa, daí, porque não adianta tu colher um milho feio e querer fazer farinha boa, depois que não consegue, né? Tem que colher o milho bonito para conseguir fazer uma farinha boa. Dali, são recepcionados na agroindústria através da ala do degerminador, onde ocorre a limpeza diária de 60 quilos de grãos de milho. Só depois de limpos, os grãos seguem para a pedra, onde então são moídos. Passam na peneira classificadora para finalmente a farinha ser embalada, rotulada e seguir para a ala de expedição. Há milênios, o homem moe grãos utilizando pedras. É um processo que começou de forma manual, se tornou mecânico e garantiu uma produção maior de farinha, também permitindo a alimentação de cidades e também do exército romano. Uma técnica aparentemente rudimentar, mas bastante eficiente, que faz parte da nossa história e ainda traz um produto diferenciado na mesa dos consumidores. Financeiramente também melhorou bastante. Estou trabalhando mais também, tem que admitir, tem que fazer tudo agora, né? Antes só colhia e mandava embora, agora tem que... Mas vale a pena. Uma das curiosidades é que todo o processo aqui é movido por energia solar. Este é um dos 6 moinhos coloniais que são atendidos pela Emater no Alto Uruguai Gaúcho. Esta farinha é sim diferenciada, a farinha do moinho Fagundes, né, proveniente de um milho não transgênico, seco com ar ambiente e armazenado sob temperatura baixa, conforme as recomendações da Emater, né, e transformado num moinho colonial, aquele moinho que ali é toda a tradição das nossas imigrações, né, acaba então resultando neste produto diferenciado. Os produtos do seu Fagundes abastecem mercados em 4 cidades no norte do estado. Isso agrega valor para ele e gera para o município e para a comunidade desenvolvimento, né? Isso é o nosso povo, né, transformando as nossas matérias-primas e agregando um pouquinho de valor. Então, ganha ele, ganha a comunidade, ganha o município, ganha o consumidor que está recebendo um produto de melhor qualidade. É por eu ter o silo, que a Emater me deu um apoio técnico aí, que eu não tinha nem ideia como se fazia. Daí melhorou bastante, porque eu tenho onde guardar e consigo guardar, que o primeiro ano que eu tinha moinho eu não tinha silo. Daí foi problema, quando era metade do ano, um pouco mais, não tinha mais milho de qualidade. Tive que parar de produzir. E agora com o silo de armazenar, tudo tranquilo, posso trabalhar o ano inteiro, numa boa. Muito legal mesmo e curioso, né? Muita gente não sabe disso. Pessoal, vamos repetir aqui só porque teve um descompasso entre a minha fala e o GC que eu mencionei para o pessoal do ProUni, né? Para consultar a relação dos aprovados. Agora sim, direitinho aí na tela, o endereço do ProUni é portal, ou melhor, ProUni Portal, tudo junto, prouniportal.mec.gov.br, aparecendo na tela aí agora, para você poder anotar com tranquilidade, ok? A atividade da indústria gaúcha retornou ao nível anterior ao da pandemia. A expansão foi de 1,8% no mês de novembro, em comparação com o mês anterior, outubro. Os dados foram divulgados pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a FIERGS. Esta foi a 7ª taxa positiva seguida
Para os próximos meses, a pesquisa aponta uma expectativa positiva amparada nos juros baixos, na expansão do emprego, na elevada confiança empresarial e nos baixos níveis de estoque. Mas, com o fim do auxílio emergencial e outras incertezas causadas pela pandemia, a Fiergues adota cautela. O auxílio emergencial foi a principal ação econômica do governo federal para manter o setor aquecido em meio à pandemia. A medida foi essencial para quem ficou impossibilitado de trabalhar neste período que ainda não passou. Porém, o recurso acabou e algumas frentes não conseguiram retomar o caminho normal de atividades. E a pergunta que fica é: o governo precisa continuar com o auxílio para este ano? Este é o tema da nossa entrevista de hoje com o Bernardo Miller, que está chegando. Lena, converso hoje com a economista Poliana Godin. Vai falar sobre a prorrogação do auxílio emergencial para o ano de 2021, esse tema que já vem sendo debatido diante da finalização desse processo no ano de 2020. Agora, em dezembro, o governo federal encerrou o pagamento e vem sendo debatido porque pessoas ainda precisam desse recurso. Então, vou conversar com a economista Poliana. Primeiramente, obrigado por nos atender e fala sobre essa questão do fim do auxílio emergencial e essa situação agora para 2021, com uma ideia de prorrogação. O presidente Jair Bolsonaro até chegou a falar nos primeiros dias do ano que o Brasil está quebrado e não tem a possibilidade de liberar esse recurso. Como vai ficar a economia para 2021, Poliana? Boa tarde. Olá, boa tarde, pessoal, né? É um prazer estar aqui falando com vocês hoje, e principalmente desse tema que causa um grande debate, né? Existe uma grande discussão entre direita, entre esquerda, né? O que o governo está fazendo é certo, existe todo um ajuste fiscal, né? Ou seja, o governo ele tem verbas para fazer isso ou não, e qual que é o impacto do fim desse auxílio emergencial? Porque muita gente acaba vendo o auxílio emergencial como uma política puramente assistencialista, né? Aquela política que, bom, eu vou ajudar a população e como se o governo ele não tivesse nenhum retorno em relação a isso. Mas quando a gente fala de um auxílio emergencial frente à crise, né, que se instaurou não só na economia brasileira, mas na economia mundial aí como um todo, por conta da pandemia do Covid-19, o que acontece? Esse auxílio emergencial, ele ajuda, né, ele faz com que a economia ela se acelere, ela continue rodando, ou seja, se a população que antes não tinha uma verba, ela passa a ter o recurso, ela passa a ter esse auxílio, ela tem condição de continuar consumindo, por mais que sejam itens básicos, e se ela consome, né, ou seja, ela está consumindo o que está sendo produzido pelas empresas, consequentemente, diminui-se os estoques das empresas. Então, quando a gente fala do fim desse auxílio, ou seja, do fim dessa renda extra para a população que vem sofrendo, né, com a pandemia, porque se por um lado a gente tem setores que continuam empregando, se a gente tem setores que estão crescendo frente à crise, por outro lado a gente tem um desemprego acima de 14%, que é um desemprego muito alto aqui no Brasil. Então, com o fim desse auxílio, né, as perspectivas que a gente tem para a economia brasileira é totalmente incerta e, por um lado, até negativa. Porque o que acontece? Bom, a população não vai ter mais esse recurso, o desemprego ele vem aumentando, né, cada vez mais aí na nossa economia, é um dado bem importante, bem relevante, ou seja, a gente pode esperar que para 2021 a gente não vai ter um crescimento econômico aí, porque o consumo da população é um dos fatores que mede, né, e que tende a aumentar esse crescimento econômico. E aí quando o governo vai lá, né, e fala assim, bom, a gente não tem o que fazer, né, eu estou de mãos atadas, porque não se tem mais verba, né? O governo está falando de uma política fiscal. E quando a gente fala em política fiscal, é importante a gente ter dois aspectos essenciais. Por um lado, eu estou falando de gastos do governo e de tributação, né? Então, o governo arrecada para poder gastar. E aí, quando ele fala que ele tem um aperto, ele tem que cumprir a meta fiscal, então o orçamento dele já se excedeu e ele não pode gastar mais, ele está falando o quê? Dessa política fiscal, ele está falando desses gastos governamentais com a população. Só que o que acontece? Primeiro, o nosso país ele não está quebrado, né? A gente tem aí
fontes de recursos, a gente tem trabalhadores desempregados para poder girar essa economia, nós temos uma moeda própria também, né, o que poderia fazer com que o governo se utilizasse, né, saísse dessa meta fiscal para poder estimular a nossa economia. Ah, mas isso não é interessante. Isso não é interessante se a gente tiver um momento de crescimento econômico, mas nós estamos num momento totalmente atípico, né, e de grande incerteza. Poliana, essa questão do auxílio emergencial, como o governo já acabou antecipando e você mesmo acabou falando, a corda está esticada, principalmente na questão econômica, e é claro, a pandemia ela é a responsável por essa situação, tanto o governo federal, o governo estadual e a parte dos municípios. Porém, o fim do auxílio emergencial não seria, digamos assim, um cobertor curto, porque você não libera mais esse recurso, essa verba, esse dinheiro, porém as pessoas ainda ficam desassistidas e procuram outras formas de se manter. É mais ou menos por aí? O que acontece, né? A gente fala, muita gente é totalmente contra as políticas assistencialistas, digamos assim, né? Muita gente acaba criticando, por exemplo, o próprio Bolsa Família, enfim. E qual que é a ideia quando a gente fala nesse auxílio emergencial? Estou pensando em dar assistência para aquela população, até porque isso está na Constituição brasileira, né? O governo ele tem esse papel, ele tem essa obrigação. Então, se essa população, né, ela perdeu o emprego, por exemplo, ou ela está com uma renda bem menor do que a de fato que ela tinha, ela não consegue se manter, papel do governo, né, é disponibilizar e assistir a essa população. Bom, essa população agora não tem o emprego, não tem mais o auxílio, o que ela vai fazer, né? Aí muita gente fala assim, existem trabalhos, né? Poderia trabalhar, por exemplo, tem muita gente que foi para o Uber, que foi para alguns aplicativos de comida também, enfim. Mas acontece também que existe uma saturação desse mercado. Então, quando a gente fala no fim do auxílio emergencial, né, a gente está falando o quê? No crescimento da pobreza, né, da população brasileira, a gente está falando numa queda do crescimento econômico, então a gente está falando numa desassistência a essa população. Né? Eu gosto sempre de frisar que existe uma diferença entre crescimento e desenvolvimento econômico. Então, quando a gente fala no fim, nessa pobreza, a gente está falando o quê? Num não crescimento econômico, né, numa desaceleração da economia, o que já veio ocorrendo aí em 2020, mas também a gente fala o quê? De continuarmos sendo uma economia subdesenvolvida, como o Brasil é, né, com alto índice de pobreza e de miséria da população. E uma coisa muito interessante é que esse fim do auxílio emergencial, ele vai acabar dificultando mais, afetando mais a região norte e nordeste, que por si só são regiões que são mais pobres, né, economicamente falando. A volta da normalidade na questão econômica do Brasil ainda está ligada à vacinação, ou a vacinação é apenas um detalhe para combater a pandemia e não combater, digamos assim, a crise econômica? Não, está 100% ligada, né? Eu acho que é bem essa questão, assim, estamos todos esperando, e existe também uma questão política em cima dessa vacinação, né? Bom, de um lado a ciência, de outro a política, e o que as duas não estão conseguindo conversar muito bem, isso acaba atrapalhando todo o cenário. Mas para que a gente volte a ter uma normalidade ou um funcionamento, né, da economia de modo um pouco mais equilibrado, a gente precisa sim, né, que haja essa vacinação, porque a partir do momento que há essa vacinação, né, a gente pode voltar a ir às ruas, existem grandes estudos aí que falam que a gente vai continuar utilizando as máscaras, né, mas a gente vai poder continuar a voltar à nossa rotina, ao nosso dia a dia. Lógico que de uma forma diferente, né, muitas empresas, inclusive, adotaram home office e pretendem continuar com esse home office mesmo pós-pandemia. Mas para que a economia, de fato, né, venha apresentar resultados positivos, para além de questões econômicas, fiscais e monetárias, né, relacionadas ao governo, eu preciso sim ter esse plano social, né, esse pacto social aí, que é a vacinação. E a gente ainda não tem uma definição, né? Até o nosso ministro da Saúde, ele não deu uma definição, uma data de fato para que isso ocorra. Então, esse ano de 2021 ainda continua sendo um ano marcado por grandes incertezas, né, até o surgimento dessa vacinação. Tá certo. Conversei então com a economista Poliana Gondim, ela que falou sobre a questão do auxílio emergencial
que foi encerrado no ano de 2020 e já existe a conversa e também o movimento para que esse auxílio, esse recurso retorne no ano de 2021. Fica o questionamento para os telespectadores do NT Sul. Retorno com você, Helena. Ok. Obrigada aí, Bernardo. Só destacando aí a questão de que a Poliana mencionou a questão de que não foi anunciado o início da vacinação. A vacinação já está acontecendo. É que essa entrevista foi gravada antes de tudo isso, né, gente? Então, só atualizando para vocês aí. No mais, tudo certinho. Tá bom? Último bloco de interações aqui, vou ler rapidinho mensagens que nos chegam pelo WhatsApp aqui na telinha. Iracilda Cruz, de Cachoeira do Sul. Que bom que estão vindo as vacinas, mas é preciso cuidar das pessoas. Que Deus abençoe todos e dê saúde para nós. É tudo que se quer. Iracilda, obrigado por sua participação. Deus abençoe cada um de vocês também, tá bom? Adriana, de Santa Cruz do Sul. Temos que agradecer muito a Deus pela vacina. Esperamos ser todos vacinados. É o que todo mundo quer, é o que a gente quer, né, Adriana? Que venha a vacina e que tenha para todos. Pessoal, muito obrigado pela companhia de cada um de vocês, tá? O NT Sul já está terminando, o tempo esgotou, mas no nosso site você pode continuar acompanhando as notícias de Cachoeira do Sul e do Rio Grande do Sul. 15 horas tem live lá com a primeira vacina aqui de Cachoeira do Sul, tá bom? É só acessar novotempo.com/NTSul e amanhã a gente se vê de novo aqui na telinha da TV Novo Tempo, meio-dia, encontro marcado, hein? Super especial e abençoada tarde para você. A gente se vê. Tchau, tchau. Até lá.